Bom, como a gente falava no bloco anterior, as organizações internacionais elas têm órgãos que regulam essa organização internacional. Nós temos uma Assembleia Geral, nós temos uma Secretaria e nós também temos um conselho. Geralmente existe um conselho permanente, né? E esse conselho permanente no caso da ONU, por exemplo, é extremamente cobiçado. Vamos falar sobre a sede. Existe uma regra precisa que a sede da organização internacional precisa ser em um país que faz parte dele? Não, não existe. O certo é que a organização internacional, sendo um ente de direito internacional público, carente de base, ele precisa fazer uma tem em algum lugar a sede. Essa sede, às vezes, ela pode até ter mais de uma sede, né? Em alguns casos. A ONU, por exemplo, a sede da ONU é nos Estados Unidos. Mas o fato é que a ONU, como um órgão, né, internacional, independente, ela tem o quê? Ela tem um tratado com os Estados Unidos que garante a ela um acordo de sede. É a mesma regra para a construção da embaixada. O acordo de sede é um acordo que é firmado entre o Estado que está pedindo para fixar uma base e o Estado que está concedendo aquela base. A mesma regra é com a organização internacional. A organização internacional faz o pedido e o Estado então concede a prerrogativa da organização internacional construir a sede ali. Mas lembrando que ao fazer isso, o Estado chama para si a responsabilidade de garantir segurança para as pessoas que estiverem ali. Como eu já lembrei outras vezes para vocês, um dos lugares que tem mais policiamento em Brasília são os setores de embaixada, porque eles precisam estar seguros. Aquelas embaixadas, elas precisam estar seguras porque em um determinado momento o Brasil garantiu aquelas pessoas que se elas firmassem uma sede ali, né, elas não seriam perturbadas, elas não seriam violadas, né? Aliás, a nossa última atividade seriada vai tratar sobre isso, né? De violação de sedes, de, de locais imunes, né? De jurisdição. Então, mas como não existe uma regra precisa de que a sede realmente precisa ser em um Estado membro da organização internacional, você vai encontrar alguns casos em que a sede da organização internacional é num Estado que não é membro. A Liga das Nações, por exemplo, que eu brinco com vocês, que eu digo que é a mãe da ONU, né, que foi a que gerou a ONU, a sede da Liga das Nações era na Suíça. E a Suíça nunca foi membro da ONU. Né? Então, para todos os efeitos, não há essa exigência. No item 2.d, a gente fala das representações garantidas. Eu já falei anteriormente, quem faz parte das secretarias, quem faz parte da representação, do escritório de representação, é como se ele tivesse uma embaixada. Né? Vamos então dizer, Dilma é funcionária do Brasil, está lá no gabinete da representação diplomática do Brasil na ONU. Dilma é funcionária do Ministério das Relações Exteriores. É como se ela estivesse numa embaixada do Brasil em qualquer outro lugar, né? Tudo bem, professor, mas o que acontece, por exemplo, com Tiago, que é funcionário da ONU? Quer dizer, ele é funcionário da ONU. Quer dizer, ele tem imunidade porque ele é funcionário de uma organização internacional. Então, mesmo os dois trabalhando no mesmo prédio, as imunidades são fatores diferentes. Enquanto Dilma tem imunidade porque ela está a serviço do Estado, Tiago tem imunidade porque está a serviço de uma organização internacional. Né? Mas as imunidades são idênticas, imunidades diplomáticas amplas, totais e restritas, né? Do mesmo jeito. E para você fixar, lembre-se do filme que nós assistimos, Julgamento de Guerra, assistimos à distância, né? Vocês assistiram lá, eu assisti cá, né? E no Julgamento de Guerra, a juíza vai tentar entrar numa zona de um país
e o cara diz para ela que ela não tem o documento adequado. E ela diz: eu sou funcionária da Corte Internacional de Justiça, eu tenho direito de passar em qualquer lugar, eu tenho imunidade, o meu passaporte me dá direito de passar, né? E ele continua olhando para ela e diz: esse documento seu não dá o direito de você passar, né? Documento errado, né? Então, daí você pode observar que essa imunidade é ampla, total e restrita, né? Quais são as sanções que as organizações internacionais podem impor? As sanções, as sanções das organizações internacionais, elas variam, desde a suspensão de serviços àquele órgão até a exclusão, né, do Estado do seu quadro de participação. Vamos voltar na historinha lá do Paquistão. Por que você acha que o presidente do Paquistão se condoeu com a história daquela mocinha, né? Eu contei a história da mocinha aqui, que ela aos 15 anos foi estuprada pelo credor do pai, pelos funcionários do credor do pai e do irmão, né? E que depois uma organização internacional de direitos humanos foi lá na ONU, fez uma representação contra o Paquistão e o Paquistão, desculpa. E o Paquistão então voltou atrás e fez um julgamento mais adequado, um julgamento secular. Na verdade, o que convenceu o Paquistão a fazer o julgamento foi o fato de que ele não queria perder a ajuda da ONU. A ONU ajuda como? FMI, né? O Fundo Monetário Internacional é um braço da ONU, é a que cuida dos empréstimos, e eles não querem perder a ajuda da ONU, não querem perder a ajuda humanitária. Esses dias eu estava assistindo o filme, né, da captura do Bin Laden, e eu já tinha assistido, estava assistindo de novo, e falando isso aqui até terminar de assistir, que eu não terminei. Então, o que acontece? É um documentário, né? Ou é um filme, sei lá. O fato é que o Paquistão teve a sua soberania violada, mas ninguém falou nada, deixou por isso mesmo. Por quê? A ajuda financeira dos Estados Unidos. Certamente os Estados Unidos deram uma gorda e poupuda ajuda econômica para o Paquistão ficar com a boca fechada, né, durante aquela morte do Bin Laden. Então veja você, né, que aqui, né, entre as sanções nós temos as suspensões de determinados serviços até a exclusão do quadro. O poder econômico subjugando o direito. Você pode voltar lá anteriormente na apostila e você vai ver num determinado momento da apostila que fala assim, ó, lá no item 2.b, a organização fará com que os estados que não são membros das Nações Unidas procedam de conformidade com esses princípios na medida necessária à manutenção da paz e da segurança internacional. Mesmo se você não for membro da ONU, você pode perfeitamente receber uma sanção. E sanção econômica, estado pobre nenhum quer, porque ele tem medo, né, de ficar sem ajuda humanitária. Então, muitas vezes é o meio de puxar a orelha do Estado, é dizer, olha, ou você conserta isso, ou a gente aplica uma sanção econômica em você, né? E se você quer notar isso, você vai em Cuba, por exemplo, que é um país pequeno, mas carente de muita coisa. Eu não tenho tempo agora de falar aqui sobre a minha experiência em Cuba, mas você vai ver que é um país carente de muitas coisas, principalmente porque recebe sanções econômicas dos Estados Unidos. Não tem culpa, não quer fazer eleição, aguenta a sanção econômica, né? Por pior que seja, por melhor que seja uma revolução, ela não tem o direito de ficar para sempre, né? As pessoas precisam ser revalidadas. Por último, vamos perguntar o que o Estado precisa fazer para se retirar de uma organização internacional. Primeiro, um pré-aviso. Segundo, quitação financeira. E aqui eu quero lembrar da Inglaterra saindo da União Europeia. Não foi fácil. Vocês provavelmente acompanharam isso pela televisão,
Por muitos, acho que uns 2 ou 3 anos, não se sai de uma organização internacional da noite para o dia. Primeiro, por quê? Porque você precisa avisar, no caso da OIT, você precisa avisar com 3 anos de antecedência. Depois você precisa estar 2 anos na OIT. Depois você precisa estar com todas as suas contas pagas. Sabe quando é que o Brasil vai poder sair da ONU? Nunca, né? Porque a gente deve muito para o Fundo Monetário Internacional. Então, se a gente deve para o Fundo Monetário Internacional, a gente não consegue. Aliás, a gente deve para a ONU, viu? Desde já tem uns 4 ou 5 anos que o Brasil não tem pago a nossa parte na ONU. O Brasil é um dos maiores devedores da manutenção da ONU. Claro, porque você sabe que para manter a estrutura de uma organização internacional, você precisa, né? Cada estado precisa contribuir, né? É como se fosse um clube. Cada estado precisa contribuir. O Brasil já há muitos anos, acho que 4 ou 5 anos, que não paga mais a ONU. Já está devendo na ONU, tá? Eu vou conferir aquela história do voto da Palestina e vou depois mandar ali no WhatsApp para os seus colegas representantes de sala. Bom, vamos resumir então. Se o Estado quer sair da organização internacional, quita, avisa previamente, em média 2 anos, que foi o caso da Inglaterra com a União Europeia, e depois quita suas dívidas e pendências. Só depois pode sair da organização internacional, ok?